Agradecer mais uma vez a professora Vera Malaguti, sempre colaborando e sempre compartilhando seus pensamentos e suas criações com a gente. O que você acha a respeito das estruturas de controle, vigilância, criminalização e contenção de insurgência? Como esses dispositivos, de alguma maneira, se atualizam, se renovam e se diversificam agora com essa intervenção militar no Rio de Janeiro? Não é a primeira intervenção militar, né? Nos governos que eu digo, governos populares do Lula e da Dilma, esse ensaio já tinha sido feito. É um ensaio internacional, né, de ocupação, onde as Forças Armadas Brasileiras fizeram o exercício no Haiti, em conjunto, né, com aquelas ONGs, tipo Viva Rio, né, faz parte de um quadro do capitalismo contemporâneo de guerra. Né? A guerra hoje é fundamental para a reprodução do capitalismo a nível internacional. Quanto maior é a crise cíclica e já não mais nenhuma esperança ou ilusão de pleno emprego, de um Estado previdenciário, né? Então, essa destruição necessita, né, não só mais aquilo que o Foucault chamava de um estado de polícia, mas agora um estado de guerra, polícia, guerra, né? Então, ao longo das últimas décadas, né, isso vem se intensificando. A gente acha que a guerra contra as drogas foi o momento em que esse grande poder, né, transnacional do capital, principalmente a partir dos Estados Unidos, faz um deslizamento do inimigo interno, das insurgências, né, com as aberturas democráticas ali nos anos 80, para o, entre aspas, narcotráfico, e foi produzindo uma realidade, né? Foi produzindo circuitos informais que foram, de uma certa forma, capturando a mão de obra agrária ou a mão de obra urbana, e essa guerra foi se intensificando ao mesmo tempo que você tinha, né, teorias muito difundidas na sociologia, por exemplo, de judicialização da vida, que nós estamos criticando solitariamente desde os anos 90, e foram produzindo, então, um terreno fértil, junto com os meios de comunicação, com a grande mídia, produzindo uma educação, né? Uma educação, aquilo que eu chamei no artigo há uns anos atrás, de adesão subjetiva à barbárie. Trabalhando barbárie não como contraponto à civilização, mas naquilo que Marx denominou de excesso de civilização, né? A barbárie do capitalismo, que produz, né, devastação do planeta, dos homens, dominação. Então, a grande mídia ela foi produzindo essa educação, essa demanda por pena, por punição, por controle. E, lógico, que isso é uma indústria, né? É uma economia dentro desse capitalismo, que é uma economia que só cresce, mesmo que você esteja em crise de outros setores, a economia da guerra cresce, né? Então, eu acho que isso foi uma escalada que foi acontecendo dos anos 80 para cá. Então, como a professora sempre diz, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade rebelde e que sempre estuvo no imaginário conservador do país pacificar o Rio de Janeiro. É ainda que existem nos lugares onde existiu escravidão, um medo ancestral de revolta dos escravos. Como isso tudo se relaciona com o momento presente da intervenção militar? Como a gente pode ver, a intervenção militar ela é totalmente dirigida às áreas de favela. Hoje mesmo, eu que moro em Ipanema, aqui saí para andar, e aí tinha aquela cena que é uma cena patética, assim, né, que é de os meninos das Forças Armadas super armados, né, com fuzis, andando pela praia. Está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, né, eu saí cedinho para andar. Então, isso é mais uma coisa simbólica do estamos aqui, mas a atuação é toda nas áreas de favela, né? E a gente sabe no Rio de Janeiro que quando você faz um mapa, se você fizer um mapa dos quilombos no século XIX e você plotar, fazer uma transposição do mapeamento das favelas hoje, né? Se a gente fizesse uma cartografia histórica, a gente vê como isso se sobrepõe. Então, né, são medos ancestrais que eles são motivados, trazidos de fora
como é o caso, por exemplo, de uma das maiores simbologias desse medo, que é o arrastão, que tem produzido também ao longo desses anos, né, o arrastão como aquele grande número de meninos pobres, negros, que vêm, né, da periferia para a praia nos dias mais quentes e que produzem um medo, uma certa histeria, e essa histeria tem como resposta, vergonhosamente no Rio de Janeiro dos últimos anos, técnicas de impedir, dificultar que os pobres cheguem às praias. E isso é feito, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma forma geral, isso foi produzindo uma adesão a isso, né? Não, tem que fazer isso mesmo, tirando meninos dos ônibus, mandando de volta para casa, os meninos sem dinheiro para voltar para casa. Então, todo esse cenário está aí. Agora, como eu disse, né, o Ali lembrou, o Rio de Janeiro, essa rebeldia, essa também a história das resistências, né, a história dos pontos de fuga, ela está sempre explodindo, né? Ela passa pelas frestas, pela vaza, né? Pelas técnicas de dominação, e ela se apresenta de uma forma ou de outra. Às vezes de uma forma completamente despolitizada, eu tenho feito sempre críticas muito grandes, como a esquerda não foi capaz de interpretar algumas resistências como resistência, né? Interpreta também criminalizando, não entendendo a questão criminal, mas nós é que temos que estar sempre prontos, sempre dispostos a entender as novas lutas, os novos trabalhos, né? Que são trabalhos fora do mercado formal. O Brasil, pela primeira vez na história, desde que foi implantada aqui o direito trabalhista, a carteira de trabalho, tem hoje mais trabalhadores informais do que formais. Então, você tem, por um lado, uma crise enorme de emprego, de trabalho, uma tentativa, né, de articulação de estratégias de sobrevivência e olhares que vão sempre criminalizando, né, quando, na verdade, são tentativas de emancipação, estratégias de sobrevivência mesmo, que se dão de formas diferentes, né? As UPPs, nos últimos anos, elas produziram uma intensa ocupação militarizada da polícia. Isso fez com que as milícias explodissem também, que são grupos paramilitares diferentes dos da Colômbia, de outros lugares. É importante a gente ressaltar isso, né? Elas são mais formadas a partir, né, vamos dizer, ou do segundo emprego das forças policiais, ou de policiais que foram expulsos ou criminalizados e que estão fora do exercício, e que hoje são grupos em disputa de economias populares, que estão desde a economia de transportes até a economia de varejo de substâncias proibidas, até gás, né? Dizer, toda a economia popular de sobrevivência está sendo, né, ela está em guerra, entre aspas. E como a gente sabe, o que eu estou dizendo, é que essa guerra é funcional. Eu acho que, de uma certa forma, isso é uma coisa paradoxal que a gente tem que também parar para pensar e reconhecer. As Forças Armadas foram atiradas, mais uma vez, né, não é um golpe militar como foi em 64, né? Não é uma intervenção militar produzida por um governo espúrio, né, ilegítimo, que é o governo Temer, que a gente está vivendo ele hoje. E quando a gente lê nas entrelinhas, né, eu acho que é muito importante a gente ler as entrelinhas dos textos, a gente percebe, isso é uma coisa que eu que acompanho esse tema há muitos anos, percebo, que dentro das Forças Armadas brasileiras existe uma parte das Forças Armadas brasileiras, elas têm uma avaliação negativa do uso das Forças Armadas como força policial. Isso é uma discussão que você tem nas Forças Armadas do mundo. Nos próprios Estados Unidos, as Forças Armadas não fazem esse papel, a não ser brevemente em situações muito pontuais. Há muito tempo que eu não vejo isso acontecer, mas eles gostariam muito que as Forças Armadas na América Latina se misturassem, né, com essa, entre aspas, guerra contra o crime. Então, o que eu estou querendo dizer é que, de uma certa forma, você vê as Forças Armadas trabalhando mais
vamos dizer, nos bastidores das ocupações. Até hoje elas não fizeram nenhuma intervenção, graças a Deus, direta, né? E talvez, no começo eu pensei, será? Porque a gente sabe, qualquer pessoa que estuda e está trabalhando isso honestamente, verdadeiramente, não querendo enganar ninguém ou vender nada para ninguém, que a polícia é um dos problemas principais da segurança pública no Rio de Janeiro, né? A gestão do PMDB nos últimos anos, né, que são quase 12 anos de gestão, produziu uma expansão daquilo que o Foucault chamava de estado de polícia e que eu hoje chamo de estado de milícia. Então, esse problema, né, você pega nessa gestão, né, junto com a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, junto com o capital transnacional deportivo, essa militarização da ocupação resultou numa expansão enorme das milícias. E também, quer dizer, como nesses anos todos a polícia focava principalmente em uma das empresas varejistas, isso fez com que, uma expressão que talvez o Ali não entenda em português, mas bagunçou a boca. A boca de fumo que tinha uma certa organização, uma certa ética, de repente isso está tudo destruído, dilacerado, né? As relações com a base de vizinhos, né? Então, isso é uma guerra que está hoje disseminada pelo Rio de Janeiro como um todo, e nós achávamos até, como eu estava dizendo no começo disso, que as Forças Armadas poderiam intervir na polícia, né? Entendendo que... Mas, até hoje, não foi isso que aconteceu, e, de uma certa forma, algumas operações que estão sendo apoiadas, né, atrás, como retaguarda, tendo como retaguarda as Forças Armadas, eu vou te dar exemplo de duas. Uma que aconteceu na Cidade de Deus, que foi trágica, que deveria ser um exemplo de como as Forças Armadas trabalhariam, que teve a derrubada pela prefeitura dos quiosques, né, dos pequenos pontos de comércio de venda de comida. Mas então nós estamos vivendo um caos, uma bagunça no sentido institucional, né, onde, de uma certa forma, as Forças Armadas atuam como retaguarda para esse controle, esse controle bárbaro que as forças policiais vêm fazendo no Rio de Janeiro. Então, nós estamos nas vésperas, há 5 meses de uma eleição presidencial, estadual, e onde você não tem a menor ideia de nada, de quem são as forças políticas oficiais, né? Está tudo muito mexido e com um índice de letalidade, de barbaridade muito grande, né? Você pega as áreas mais pobres, como a Zona Oeste, Baixada Fluminense, ou o interior do estado do Rio, a zona do sul fluminense, como Paraty, Angra dos Reis, região dos Lagos, região serrana, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito perigoso, de muita letalidade, de um emprisionamento, encarceramento cada vez maior, né? Com uma justiça completamente comprometida com esse, digamos assim, estado de guerra. Legal que foi, de uma certa maneira, respondendo as perguntas seguintes também. Eu falo muito. Não, foi ótimo. E pegando um pouco esse gancho, né, a gente entende que a letalidade tem cada vez ficado maior, tem casos como esse recente da Marielle, que ainda trazem um componente de pânico para o próprio ativismo de direitos humanos na cidade, porque, enfim, de uma certa maneira fica todo mundo se sentindo vulnerável e em risco. Como pode, assim, a rebeldia no Rio de Janeiro, contra tanto avanço dessas estruturas de controle cada vez mais sofisticadas, o que resta para os movimentos sociais? É possível alguma articulação e resistência diante de uma situação tão alarmante, tão estrutural? Claro que sim. A gente até desmarcou, né, a outra entrevista que a gente ia fazer, que foi exatamente no dia seguinte que a Marielle foi assassinada. Eu acho que o assassinato brutal, covarde, mas muito articulado da Marielle, eu acho que é um toque
para todas as forças de resistência e de articulação, né? Eu acho que foi uma virada, né? Quer dizer, hoje, quando chega a nos dar, não culpa, né? Mas nós não tínhamos nos dado conta de como a querida Marielle estava desprotegida, como nós todos estamos desprotegidos. Então, eu acho que isso é um campo, é um momento, né? Um breaking point da gente refletir dentro das nossas organizações, dentro das nossas formas de resistência, que alguma coisa mudou e mudou para pior. Isso faz também com que a gente tenha mais cuidado, né, que a gente comece a refletir de uma forma sobre segurança, segurança nossa, segurança interna, né, formas de segurança, que é uma coisa que a minha geração conheceu de uma forma maior na resistência à ditadura, mas eu acho que hoje em dia nós todos temos, cada grupo político, cada coletivo desse de resistência tem que repensar novas formas de cuidado e de proteção dos nossos ativistas, dos nossos militantes, porque mudou para pior e mudou, é uma realidade. O trágico caso da Marielle, eu acho que tem que servir para todos nós. Eu tenho conversado isso com todos os companheiros, né? Nós temos que ter novas formas de cuidado, a resistência continua, mas agora nós temos que pensar em outras coisas, em outras formas, dar uma olhada naqueles livros antigos, naquelas experiências antigas, naqueles testemunhos dos anos 70, de resistência, numa outra dimensão, né? Fora daquele peito aberto que nós estamos vivendo nessa, entre aspas, nessa falsa democracia que a gente está vivendo agora. Ótimo. A gente queria fazer uma pergunta em relação com o caso da América Latina. A gente viu depois do projeto que nós fizemos das novas fronteiras do controle, como nossas cidades estão sendo objeto de laboratórios de guerra. Nós estamos olhando aqui na Colômbia, tivemos um presidente 8 anos, Álvaro Uribe Vélez, que ele tem uma relação estreita com os grupos narcoparamilitares. Ele teve uma relação muito cercana com Pablo Escobar. Ele, quando foi o diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia, ele deu concessões para os mafiosos sacar a cocaína, a droga da Colômbia. Aí depois ele foi alcalde da Medellín, e aí ele convirtiu os grupos da Convivir uns grupos paramilitares urbanos, legalizando os grupos paramilitares na cidade de Medellín. Aí eles fizeram uma operação no Orión, que foi a pacificação da uma das comunas, das favelas mais grandes de Medellín, onde é o ponto exato onde as drogas circulam ali em Medellín. E nós vemos como todo o caminho que fez Álvaro Uribe Vélez para fazer sua própria impunidade. Ele agora ele é um parlamentário do Senado, ele não quer soltar o poder, porque ele sabe que se ele tira da poder, ele pode ser investigado pelas Cortes Supremas da Colômbia. Então, nós vemos tipo como um paradigma na América Latina de que isso pode acontecer nos outros países da América Latina, tipo Brasil, onde um governo pode conformar-se através de outras vinculações com os mafiosos, os narcoparamilitares e outros grupos. Como pode ver você este paradigma para a América Latina? Vai se tornar a América Latina em uns governos que vão fazer sua própria impunidade? Quer dizer, quanto mais eu conheço, porque esse golpe contra os governos eu vou falar governos populares, que a gente criticou pela política criminal, mas de qualquer forma, nós estamos assistindo no Brasil a uma regressão muito grande em todos os sentidos, onde o assassinato da Marielle representa, né, uma série de grupos políticos, de coletivos, né, de populações que estão no alvo, né?
Mas eu aqui, quer dizer, o golpe, eu queria dizer que o golpe aqui também foi um golpe judicial, né? Então, eu também não tenho, pelo contrário, eu acho que o paradigma da guerra e diferentes formações históricas, como da Colômbia, como do México, você vê que no México, como Honduras, eu vivi na América Central no final da década de 70 até o começo dos anos 80, Honduras era um país agrário, a capital, Tegucigalpa era uma linda capital colonial. Hoje, São Pedro Sula, por conta, né, dessa geopolítica, dessa guerra contra as drogas, é uma das cidades com o maior índice de homicídio do mundo, que, quando eu penso nisso há 40 anos atrás, eu vejo... Então, eu acho que... Mas eu não tenho essa fé, né, no sistema penal para regular isso, né? Eu acho que nós temos uma grande batalha que é no campo comunicacional, né? Porque eu acompanho à distância as eleições na Argentina, ou na Colômbia, ou no México, eu vejo como aquilo que eu chamei de adesão subjetiva à barbárie, essa educação, e você vê que é pautada, são os mesmos assuntos que vão, seja a guerra contra as drogas, sejam outros vetores de criminalização, mas essa pauta que fez o deslizamento da criminalização para a guerra, fazendo com que isso seja uma coisa só, né? E é isso que nós temos analisado, o Antena Mutante também, os coletivos ligados ao Vitor também, né? Como o trabalho de polícia vira um trabalho de guerra, não só a polícia militar, mas a polícia civil, o judiciário brasileiro também, não são guardiões da Constituição, mas são combatentes contra isso, contra aquilo, né? Então eu acho que isso acontece de forma diferente, como a Ali estava descrevendo na Colômbia, mas que vão produzindo o mesmo efeito, né? Uma milicização da vida cotidiana, e eu me lembro que a gente, nos anos 80 e 90, resistindo, né, ao conceito de guerra contra drogas, a gente dizia, não é uma guerra, e sempre dizia que o tráfico, que nunca foi no Rio de Janeiro uma guerrilha, né, tentando fazer exatamente essa associação no léxico, essa associação comunicacional do grande inimigo que antes era insurgências, como se agora o tráfico fosse insurgências. Então, isso incide de formas diferentes em cada lugar, usando o conceito de lugar do Milton Santos, né, como intenso momento em que os movimentos sociais, né, no chão de onde as coisas acontecem, isso incide diferencialmente, mas é mais ou menos o mesmo modelo. Eu só não tenho aqui no Brasil nenhuma esperança na Corte Suprema ou, né, que o sistema penal possa produzir alguma modificação disso. O que pode é a nossa mobilização, né, contra isso, e a coisa que vocês estão fazendo é produzir contra-informação, contra essa avalanche, né, que vai produzir o ouvinte ou telespectador da televisão, ou agora de uma forma mais perigosa ainda, dentro dessas redes manipuladas, né, por forças, pelo poder central daquilo que eu chamo de capitalismo videofinanceiro, e a gente conseguir entender, interpretar as novas resistências que às vezes surgem, principalmente para a velha geração esquerdista, que não está no manual de como a resistência deve ser, mas que são resistências, e fazer com que elas circulem, né? Com que esse outro discurso circule e que a gente possa, né? Que a gente possa ser ouvido, né? A nossa interpretação sobre o que está acontecendo na América Latina hoje.